Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui em mais um encontro no nosso quadro Descomplica a Alma. Eu sou o Thiago Thierry, vou estar recebendo aqui a professora Arlen Gomes e hoje o nosso encontro vai ser muito especial, até mesmo para a gente poder abordar um assunto que faz parte desse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Então, se você tem aí perguntas, dúvidas, fique à vontade para escrever nos comentários. Se você quiser, pode compartilhar com outras pessoas esse nosso vídeo. Afinal, essa conversa nós queremos que atinja muitas pessoas que estão precisando ouvir sobre o Setembro Amarelo. Eu vou estar aqui me conectando com a professora Arlen Gomes para que ela esteja participando. Tá bom? Então, para você que está chegando agora, é uma alegria ter você aqui nas redes sociais da Rádio Sou Vida, da professora Arlen Gomes, ou eu, Thiago Thierry. Chamando já a nossa querida professora Arlen para participar aqui desse encontro. E conectando aqui com ela, já chamando para participar desse bate-papo aqui. Não é, professora Arlen? Já mandei o convite aqui. Deixa eu ver. A gente sempre é ao vivo, né? Então a gente sempre tenta aqui se conectar para poder ter esse bate-papo. Vamos aqui fazer essa conexão. Não está aparecendo o convite, né, professora? Ah, mas agora apareceu. Já se conectando aqui com a gente. Deu tudo certo. Bom dia, Tiago. Não estava aparecendo convite para mim. Ah, bom dia. Tá me vendo? Tá tudo certinho aí? Bem de ouvindo, tudo certo. Pronto, então eu vou te conectar aqui para a gente poder conversar com a rádio também, tá bom? Ok. Você está aqui acompanhando a sua Sou Vida FM e para nós é uma alegria ter você sempre, sempre na nossa sintonia. Afinal, hoje é quarta-feira e é aquele dia todo especial que nós nos encontramos com ela, a professora Arlen Gomes. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, seja bem-vinda. É sempre uma alegria ter você aqui junto conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos ouvem. Mais uma quarta-feira juntos, graças a Deus. Verdade. Professora, eu acredito que o tema de hoje você é a pessoa certa para estar nos ajudando. Afinal, nós queremos aproveitar esse mês de setembro e abordar sobre essa temática do Setembro Amarelo. Afinal, falamos sobre vida. Mas primeiro, professora, eu gostaria já de trazer uma pergunta que talvez é uma grande dúvida de muitas pessoas. Por que setembro escolhido o mês e por que amarelo? Né? Já que poderia ser janeiro amarelo, fevereiro amarelo, março amarelo. Por que justo o setembro e ele tem esse significado do setembro amarelo? Certo. Na verdade, há alguns anos, todos os meses, né, são adotados aí para algumas causas, né, de saúde, de prevenção. Então, tem vários meses, né? Então, janeiro branco, que é saúde mental, maio laranja, prevenção do abuso infantil. Então, cada mês aí tem uma cor. O setembro amarelo, na verdade, começou lá em 94, né, nos Estados Unidos, por causa de um rapaz que, né, tirou a própria vida, e ele reformou um Mustang amarelo, e aí no dia do enterro dele foi distribuído papeizinhos, né, fitinhas amarelas, por causa desse Mustang que ele reformou, falando para que as pessoas pedissem ajuda, né, e também porque setembro é um mês aí de prevenção ao suicídio.
Então, por isso, o Setembro Amarelo, né? Por isso que foi adotado por conta dessas duas causas, né? Mas lá atrás, por conta do caso desse rapaz nos Estados Unidos. História interessante essa, professora, e remete ao que você mencionou, ao suicídio, à perda da vida. E quando a gente olha para essa temática, nós vemos que no âmbito religioso ainda se torna um tabu. Muitas igrejas não gostam de falar, não gostam de abordar, e muitas das vezes terceirizam. Está endemoniado, por isso que está desse jeito. Isso aí é coisa do inimigo. Professora, como é que você enxerga essa questão, principalmente para alguém que está nos ouvindo agora, e às vezes está até buscando uma ajuda, mas a igreja está apontando o dedo que, em vez de conversar, de ouvir, está dizendo ali que isso é coisa do diabo. Então, como a gente já conversou várias vezes aqui, né? A igreja tem muito tabu com o tema saúde mental. As pessoas, hoje, a gente já fala mais, mas antigamente, na verdade, era geral. Porque o que é a igreja? A igreja é composta de pessoas, né, que se reúnem em determinados dias da semana ou aos domingos para se reúnem para prestar ali um culto, né, a Deus. E o que é a igreja? A junção dessas pessoas. A sociedade tinha tabu para falar sobre esses temas, né? Não se falava de psiquiatra, não se falava de terapia, né, de psicólogo, as pessoas tinham preconceito. Então, aceitava-se qualquer problema de saúde, menos um problema de saúde mental, né? De ordem psicológica. E aí, com o tempo, os estudos, né, as pessoas começaram a entender que pode esse problema, né, essa questão de saúde de ordem, né, psicológica que a pessoa esteja enfrentando, emocional, ela pode ser física, né? Então pode ser um problema de ordem física, fisiológica, biológica, ou seja, disfunção hormonal, alimentação, baixa de vitaminas, né? Vitamina D, vitamina B12, entre outras. Pode ser questões na mulher, né, da perimenopausa ou menopausa. Então, tem muitas questões aí, né? Estresse, pode ser de ordem emocional, né? Estresse, uma perda, uma decepção, uma frustração, uma questão de um abuso que a pessoa sofreu, e aí isso vai acumulando. E pode ser uma questão espiritual também, né? Pode ser duas coisas somadas, pode ser as três, pode ser uma só. Então, é aquilo que a gente já conversou outras vezes, né? Muito importante sempre ter uma equipe, né, treinada, que possa fazer esse trabalho, quando falo dentro da igreja, do acolhimento, do discipulado, do direcionamento, né? Porque se eu vejo que uma pessoa está com, por exemplo, foi sábado, no final a minha igreja está completando aniversário, e aí teve uma programação, e no final nós ficamos ali comendo, né, e conversando, e aí uma senhora estava conversando comigo, e ela falando, né, que ela quer se casar de novo, que ela é viúva, tem 50 anos, e aí ela falou comigo que ela tem oscilações, e que às vezes ela está muito depressiva, né? Que não quer levantar da cama, não quer fazer nada, e mesmo os vizinhos ou parentes chamando, ela não reage. E aí eu, né, ouvi ela falando e eu perguntei para ela, falei, como está o seu acompanhamento ginecológico? Como é que tá? A senhora está com 50 anos, como é que está a questão hormonal, né? Está fazendo algum acompanhamento relacionado à menopausa? E aí ela falou assim, olha, faz tempo que eu não vejo isso. Aí eu falei com ela, falei assim, então, talvez a senhora esteja sofrendo todo esse impacto emocional e não seja por uma questão emocional apenas, que nem a senhora falando, eu tenho uma solidão, eu me sinto sozinha,
Mas pode ser que o fator da mudança hormonal no corpo da senhora esteja impactando as suas emoções nesse nível, né? Então, assim, e aí ela falou assim: nossa, eu nem tinha pensado nisso. Então, olha só, é muito importante que a gente tenha, né, as pessoas, a liderança e discipuladores que tenham esse olhar. Claro que eu não sou médica. Então, o que que eu falei para ela? Procure uma consulta com um profissional especializado para acompanhar a senhora, para a senhora fazer os exames de sangue necessários. Talvez a senhora esteja com hormônios que precisam fazer reposição, né? Tem hormônio bioidêntico que não é sintético, que não faz mal para a saúde e tal. Então, fui conversando com ela dentro daquilo que eu leio e estudo, mas eu não sou médica, né? Não sou ginecologista. E aí falei assim, ó, depois se a senhora quiser a gente conversa melhor, mas é importante a senhora começar a entender isso. Quantas outras mulheres talvez estejam como ela, Tiago, né? E que, porque hoje nós temos muito acesso à informação, anos atrás nós não tínhamos, tá? E eu tô falando das mulheres, mas homens também. Talvez seja uma questão, né, de sofrimento que a pessoa teve e uma falta de perdão, enfim, pode ter uma raiz fisiológica, biológica, emocional, espiritual, as duas coisas combinadas ou três. O que é importante é a gente entender primeiro, antes de rotular, de chamar a pessoa de dizer que a pessoa tem falta de fé, entender por quê? Porque aí às vezes a gente consegue enxergar que é sim um vitimismo, eu estou segurando essa ferida aqui, porque através dela eu tenho a atenção das pessoas, mas eu não posso rotular antes de saber. E isso é num acompanhamento, numa conversa que acontece. Num caso desse, e muito válido, você teve uma mente brilhante de conversar com essa senhora. Mas, digamos, como você mencionou, um homem, uma mulher que tem um problema assim, né? Tá meio desiludido da vida. E como é que ele faz para poder, então, ter esse tipo de abertura? Ali é com a sua liderança, no caso, os seus pastores, é com alguém da igreja, como aconteceu com essa senhora. Porque você sabe que tem gente que é tímido, é mais acanhado. Então, como poder se expressar num momento como esse? Tiago, como você, né, assim, você direcionou para o contexto religioso, mas acho que a gente pode pensar em qualquer contexto, né? Mas entendo que a maioria das pessoas, né, que acabam acompanhando aqui o programa estejam dentro desse cenário. O que a gente precisa pensar, Tiago, é que a própria Bíblia fala da importância de falar, né? O salmista fala, né? Quando eu calei os meus pecados, meus ossos apodreceram. A Bíblia fala, né? Confessai a Deus para ser perdoado, confessar uns aos outros para ser curado. Então é muito importante a gente falar, né? Jesus também não andava sozinho, não mandava, não enviava os discípulos sozinhos. Então é muito importante que a gente tenha pessoas com quem falar, com quem conversar. Infelizmente, a gente corre o risco, né, de você falar com alguém que seja uma pessoa que tenha esse tabu. Mas nós temos aí órgãos de saúde, né, que dentro da UBS, das UBSs que fazem esse acompanhamento, esse acolhimento, né, tem o CVV e tem a liderança, só que a grande questão é se a sua liderança tem esse preparo para ter esse tipo de conversa com você, né? Porque se de repente você chega numa liderança extremamente religiosa, ela vai dizer para você orar só, né? E porque é falta de fé. Eu entendo, Tiago, que todas as nossas fontes estão no Senhor. Então, mesmo que eu esteja fazendo um tratamento médico, eu vou depender de Deus para que esse tratamento funcione. Entende? Então, assim, de qualquer tratamento, né? Eu lembro que eu tive que, poucos dias atrás, né, alguns meses atrás, eu tive que fazer um tratamento para o estômago
Eu orei a Deus ali com os remédios, falei, Senhor, abençoa esse tratamento, né? Que os remédios possam fazer o efeito esperado, me livra de qualquer efeito colateral e tal, porque eu confio toda a minha vida a Deus. Então, né, mesmo que eu esteja fazendo tratamento médico, porque eu acredito que o Senhor deixou a medicina, né? A gente vê Paulo falando para Timóteo, né, para ele tomar vinho, e entenda que o vinho da época não era como hoje, né, esse álcool puro, por conta das dores no estômago. Era um remédio, né? A Bíblia fala de emplastro, enfim. Então, a gente tem, né? A gente tem remédios, alimentação, que pode nos ajudar. Então, a grande questão é, se você for falar com alguém que não tenha esse entendimento, então procure outra pessoa. E assim, quando eu falo procurar outra pessoa, é que às vezes a gente quer procurar alguém que vai, às vezes vai ter confronto. Porque para que você saia da situação, você precisa querer. Você precisa fazer movimentos também para que você saia da situação. Claro que quando nós estamos, uma pessoa está num problema de depressão profunda, ela tem questões químicas ali que não estão ajudando ela a reagir. Então, ela vai precisar do medicamento, ela vai precisar de uma suplementação de vitamina, de alimentação e de um suporte. E ela fazer um movimento para conseguir ali vencer, né? Minimamente, um movimento minimamente, porque está tudo aqui dentro, né? Ainda para o contexto, para o cenário religioso, ainda tabu, porque as pessoas, Tiago, elas têm medo de serem. Ela mesma tem uma trava de tipo assim, se eu disser que eu estou com isso, é porque eu tô sem fé, porque eu não creio em Deus o suficiente. Começa dela ter essa trava, né? Nem dos outros. Começa da pessoa, por tudo aquilo que ela internalizou, né? De que uma pessoa cristã, ela é triunfante, ela é vitoriosa, ela é vencedora, ela, tipo assim, como se uma pessoa crente, né, o cristão nunca passasse por crise. Então começa dela. Aí ela tem o receio do entorno também, porque no entorno dela tem muita gente que é como ela, né? Então é entender, Tiago, que nós, como pessoas, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, com volume enorme de informações, os desafios que a gente tem, crises econômicas, financeiras e tudo mais, a gente precisa, claro, ter saúde emocional no sentido de a saúde espiritual, né? Devocional, ler a Bíblia todo dia, orar. Precisamos de pessoas para caminharmos juntos. E se eu perceber que algo está se estendendo, uma tristeza, uma angústia, procurar a raiz disso conversando com alguém ou conversando com um profissional, um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para que eu possa buscar resolver o problema logo, né? Assim, ir na raiz. Temos também a dificuldade das pessoas de serem vulneráveis. Então, eu não procuro ajuda porque eu não quero demonstrar fraqueza, né? E aí, nós temos pessoas que tomam remédios e que já estão em doses altíssimas, mas não fazem terapia. Por quê? Porque eu não quero tocar, eu não quero abrir o problema. Então, eu tomo medicamento, o medicamento é uma muleta, mas eu não estou tratando a raiz. Quando eu só trato o sintoma, vamos dizer que a pessoa. Ontem eu estava falando com uma aluna minha, né? Ela falou que estava com muita dor no estômago e uma médica receitou um Prazol da vida. E ela estava indo no McDonald's com as colegas, né? E aí eu falei assim, tá, você sabe o quanto um Prazol faz mal para a saúde? Você ficar tomando Prazol todo dia? Ah, professora, mas é porque eu tô com problema no estômago. Eu falei, tá,
por que é que você está com problema no estômago? Aí comecei a conversar com ela. Falei, ó, você está indo comer McDonald's, sendo que você está com o seu estômago inflamado, porque a gastrite é isso, certo? É uma questão emocional, porque o estômago é um órgão muito emocional, né? O estômago, o intestino, enfim, sistema digestivo. Falei, você está indo comer McDonald's, então você vai ficar tomando Prazol, daqui a pouco você está tomando Prazol 3, 4 vezes ao dia. Por quê? Porque você não está resolvendo a raiz, que é o quê? Mudar a sua alimentação para poder diminuir a quantidade de acidez no seu estômago, para o seu estômago sarar essa ferida que está aí nele, né? Esses machucados. Então, é isso. Então, eu prefiro tomar um remédio do que fazer uma dieta, mesmo que seja periódica. Então, eu fico com Prazol, mas eu não largo o que está me fazendo mal, que é a raiz do problema. A raiz é a alimentação errada, talvez dormir mal, tomar refrigerante, enfim. E aí ela ficou pensativa. Eu falei, pense no que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você que você não pode comer McDonald's, mas talvez agora não seja o melhor momento. Seja melhor você comer uma outra comida mais leve, nutritiva, que não vai agredir seu estômago para que você melhore. Então tem isso, Thiago, com a questão emocional também. Eu prefiro tomar um remédio do que passar pelo processo de ter que encarar os meus fantasmas, minhas dores, né? Porque eu tenho medo e eu sei que dependendo do que for que a pessoa precisa encarar, é difícil, é dolorido, né? Assim, eu entendo, mas é necessário para que você possa ser livre, né? Tanto do problema quanto de medicamentos e poder ter uma qualidade de vida melhor. Até porque sobre o que você falou, professora, nesse esconder tomando um medicamento, quando o pior acontece, a bomba explodiu. E aí a gente põe a mão na cabeça, puxa, mas fulano era uma bênção, fulano era feliz, fulano era assim, era assado. Não acredito que ele fez isso. Professora, a gente na próxima quarta-feira vai continuar abordando esse tipo de assunto. Se em algumas igrejas tem tabu, aqui na Solvida a gente fala abertamente, porque a nossa intenção é ajudar pessoas. E se esse mês é propício para isso, então vamos estar aqui trazendo esse tipo de conteúdo. E caso alguém, professora, se identificou nessa conversa, quer ter um papo com você, como é que faz? Ainda mais você, uma mente aberta, e queira se comunicar com você, professora, como é que esse ouvinte faz? Tiago, pode mandar aqui uma DM no próprio Instagram, @arlengomes, né? Pode também mandar um e-mail, arlen.gomes84@gmail.com, ou até mesmo, né, como já aconteceu, mandar aí para a rádio e a rádio encaminhar o contato para mim. Vai ser um prazer poder servir, poder ajudar. Ou, se você prefere, né, procure também uma UBS, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, mas não adie buscar ajuda. É importante para que você consiga aí vencer as suas batalhas, né? Primeiro, vença o preconceito, né, de buscar ajuda, seja vulnerável. Todos nós passamos por dificuldades e muitas vezes a gente precisa, sim, de uma ajuda medicamentosa ou uma suplementação vitamínica, enfim. É importante que você não adie, não deixe de buscar ajuda, mas nós estamos à disposição. Que bom, professora. Sempre é uma alegria falar com você. E se o bom Deus nos permitir, nos encontramos quarta-feira. Obrigada, Tiago. Boa quarta-feira para você, para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.